Olá, boa noite. Eu quero dar as boas-vindas a você, elegantíssima e elegantíssimo. Mas uma boa noite de uma maneira bem calorosa a esta Masterclass elegantíssima que eu preparei com muito esmero para te entregar as mais incríveis ferramentas e elevar você e a sua essência a um nível superior da sua vida. O meu nome é Luciane Cassamã e eu ensino a usar a etiqueta e a elegância como um poder de transformação na sua vida pessoal, na sua vida social e também nos seus negócios. E em até 8 semanas. A minha maior motivação nesse projeto é disseminar a cultura da elegância, influenciando o desenvolvimento de um comportamento elegante em prol da evolução da sociedade. Sim, porque eu entendo que já não basta mais um lindo currículo. E está comprovado, inclusive, no início deste ano, a revista Forbes do Brasil, fez uma matéria muito interessante em que ela contou que, através de uma pesquisa, foi comprovado que está havendo uma grande dificuldade de contratação na geração Z. Ou seja, essa geração que nasceu aí na década de 1996 até 2010, e são pessoas que têm muitas dificuldades de estabelecer contato visual, de interagir, de cumprimentar, de escrever de uma maneira formal e, inclusive, de vestir-se coerente aos ambientes em que frequentam. E eu vou te dar as ferramentas necessárias para você se destacar nos seus relacionamentos e crescer no ambiente em que você vive e convive. E quando eu digo vive e convive, é porque eu entendo que você tem que desfrutar de um sucesso, de um prestígio social e profissional e também profissional. Do fundo do meu coração, eu espero verdadeiramente, durante a nossa jornada, de alguma forma te encontrar usando o poder da elegância e da etiqueta, aplicando na prática tudo o que eu vou ensinar hoje aqui. Por isso eu preparei essa super aula, onde eu vou te introduzir neste universo. No final, eu tenho algo muito especial e que também preparei com todo carinho para te apresentar. Controlem a sua ansiedade, afinal, uma pessoa elegante jamais demonstrará a sua ansiedade. Já nesta aula, você vai ressignificar o verdadeiro sentido da etiqueta e da elegância e ter noções fundamentais para transformar o seu comportamento a partir de hoje. Eu levo tão a sério estes conceitos que costumo dizer que a etiqueta e as boas maneiras deveriam ser incluídas na grade curricular obrigatória, desde o jardim de infância. Para quem é esta Masterclass? Bom, este evento foi pensado para pessoas que desejam conectar-se de modo a impregnarem a sua marca e gerar conexões verdadeiras. Todos nós somos uma marca. E qual é a marca que você quer impregnar? Já pensou nisso? Então, esta Masterclass é para pessoas que querem empreender e ser high ticket nos seus negócios. É para mulheres que querem ser fortes, é para mulheres decididas, mulheres femininas e fortes. Mulheres que querem alta performance profissional, querem ser promovidas no trabalho, querem ser gerentes, chefes e também para aquelas que são esposas, que querem saber relacionar-se de um modo refinado e construir uma cultura elegante dentro da sua família, dentro da sua casa, deixando um legado e união familiar. É também para mulheres que querem sentir-se seguras ao entrar, transitar e sair de qualquer ambiente. Querem relacionar-se em qualquer tribo. Para aquelas mulheres que desejam dominar a arte de receber bem e encantar os seus convidados. É também para quem quer sentir-se segura em todas as classes sociais e com pessoas de maior hierarquia. Também é para aquelas pessoas que querem vencer a timidez e ter mais autoconfiança. Pessoas que querem trabalhar com vendas, que exercem influência. É também para profissionais liberais, colegas dentistas, advogadas, médicas, arquitetas, esteticistas, donas de clínicas, donas de salão, enfim. Para quem se comunica diretamente com pessoas como professoras, jornalistas, secretárias, empresárias, corretoras de imóveis. É para todas as pessoas que querem crescer na vida profissional. Para quem quer também um relacionamento saudável e duradouro na vida pessoal. Para quem quer morar fora do país. Para quem quer fortalecer a sua marca e fazer negócios. E também é para pessoas que têm crenças limitantes de timidez,
síndrome de inferioridade e insegurança, enfim, para todos que desejam sucesso e prestígio social e profissional. E então, elegantíssima, identifica-se? Se sim, então é exatamente para você. Para quem não é esta Masterclass? Esta Masterclass não é para pessoas ou para mulheres que acham que etiqueta é frescura, que etiqueta é coisa para madame, que pensam, etiqueta não é para mim. Não é para mulheres ou qualquer outra pessoa que considera o comportamento elegante e as boas maneiras como sendo uma futilidade, como sendo ultrapassado, tratam o assunto elegância com imaturidade e desdém. Não é para quem está conformado. Também não é para aquelas pessoas que não querem se destacar na vida, não querem ter ascensão social, profissional. Então, este evento aqui está imperdível e é para você que quer uma vida social e profissional próspera, cheia de conquistas a partir do final deste evento. Sim, a partir de hoje você já vai sair dessa aula diferente, acredite. Então, nesta aula, uma aula muito especial, como eu disse, que eu preparei com todo carinho, assim como tudo que eu faço. Eu vou abordar alguns pontos bem interessantes. Antes de entrar em dicas, enfim, nós temos que conhecer alguns conceitos. Eu vou contar de uma maneira bem resumida a história da etiqueta, qual é a importância de se ressignificar a etiqueta e a elegância como inteligência social em prol de um posicionamento pessoal e profissional de sucesso. Também vou falar sobre a diferença entre o que é etiqueta e o que é elegância. Vou contar para vocês quais são os pilares da etiqueta para que você possa se apoiar neles e desde hoje começar a agir diferente. E também darei algumas pérolas que são algumas dicas práticas. Por isso eu te convido, fique até o final desta Masterclass e entendam as vantagens de adotar uma postura etiquetada e desenvolver um comportamento elegante. Certamente, ao final, você já estará mais lapidada, com um olhar diferente sobre a etiqueta e com tudo isso terão resultado. E agora eu quero compartilhar com vocês alguns relatos e depoimentos preciosos que eu recebi e que trouxeram muito significado e propósito para eu continuar a disseminar esses conceitos. Olha só, alguém disse assim: Doutora Lu, preciso te dizer que esses encontros foram transformadores. Eu comprei um curso com o objetivo de melhorar a minha recepção e o meu comportamento à mesa. E não imaginei que eu iria desenvolver a autoconfiança, aceitar quem eu sou, me amar mais e, por fim, entender de fato o que é o posicionamento e aplicar ele no meu dia a dia. Muito agradecida por sua vida, por esse caminho que você tem trilhado. Saiba que você faz uma grande diferença na minha vida e que agora sei o verdadeiro poder de uma mulher elegantíssima. Continuando, outra disse que gosta muito de aprender como tudo começa e ficou encantada com todo o conhecimento passado sobre a aula da história da etiqueta. Estou amando tudo isso. Olha que gostoso de ler isso. E seguindo, Luciane, mais uma vez, muito obrigada pela dedicação para conosco, sua experiência, seu carinho, sua gentileza. Fomos privilegiadas pela sua mentoria. Que Deus te recompense. Amém. Eu tenho recebido essas mensagens, isso tem dado muito significado e sentido ao meu propósito. Então, se você está em dúvida ou não entende como a elegância muda a vida de uma mulher, eu te entendo. E você está no lugar certo, com a pessoa certa, para aprender como mudar a sua vida por meio da elegância e da etiqueta. E agora que eu já li alguns relatos e depoimentos, eu vou contar um pouco da minha história, de como tudo começou. Muitas pessoas me perguntam: Luciane, você sempre foi elegante? Você nasceu num berço de ouro? Ou seja, você veio de uma cultura refinada? Eu quero contar como realmente foi a minha infância, a minha trajetória até os dias atuais. Bem, eu sou filha de um casal, sendo uma gaúcha com um catarinense, que vieram para Rondônia na década de 70, no auge do ciclo da madeira e do garimpo, e eu tinha apenas 2 anos de idade. Fui criada numa família normal, em que se preservavam os valores no sentido da moral e da boa educação no tratamento uns para com os outros, mas longe de qualquer refinamento ou polimento no sentido de etiqueta e comportamento elegante. Intuitivamente, sempre tive uma predileção pelos assuntos e gostava de observar as pessoas como se comportavam, percebia
nitidamente a diferença na suavidade, na descrição, e achava tudo aquilo muito lúdico. Longe, inclusive, de energia elétrica até os 10 anos de idade, de televisão. Então, quando eu comecei a ter meus primeiros contatos com esse olhar, foi através da televisão, de novelas que passavam na época. E fui desenvolvendo um olhar apurado de maneira intuitiva. Conforme eu tive oportunidade de adquirir livros, enfim, eu me interessava muito pelo assunto. Na época de decidir pelo curso, eu tive apenas uma única oportunidade, a qual me agarrei literalmente de unhas e dentes e fiz dar certo, que foi a odontologia, em que até os dias atuais eu atuo como dentista clínica há 25 anos. Mas segui sempre envolvida de maneira aleatória, convites para palestrar, porém não tinha ainda nenhuma certificação, decidi me profissionalizar. Foi então que eu entrei para a Escola Brasileira de Etiqueta e fiz todas as etapas e hoje eu sou dentista e também professora master e consultora em etiqueta e comportamento elegante. E senti que eu tinha necessidade de entregar isso para as pessoas, porque quando eu percebi que o meu comportamento, através dos estudos que eu fazia de modo aleatório, me posicionavam de maneira diferente, eu entendi que a etiqueta e a elegância realmente têm o poder de transformar a vida das pessoas. Mas nem tudo foram flores. Logo quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ter a oportunidade de ir e vir, eu fugia literalmente de ambientes mais refinados porque eu não me achava digna de entrar nesse tipo de ambiente. Ou seja, aquela crença limitante de ter sido criada literalmente no meio do mato, de não ter tido uma cultura refinada, longe de grandes escolas ou centros que me pudessem, ou ocasiões que me pudessem trazer um certo refinamento e sofisticação, isso me limitava, inclusive, de aceitar convites onde eu sabia que ali, na minha concepção, teriam pessoas mais inteligentes, mais refinadas, mais sofisticadas, e por várias vezes eu declinei convites, eu declinei ir a restaurantes que eu poderia sim pagar, mas que eu via que o ambiente era muito sofisticado. E eu estou falando de um passado recente, de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, quando eu digo que a etiqueta e a elegância são transformadores, eu vivenciei esse processo. E realmente a etiqueta e a elegância nos posicionam de maneira assertiva. Quando eu digo que de maneira intuitiva, eu já tinha isso comigo, ou seja, já tinha estudado, ou seja, já tinha isso como uma predileção e um hobby, e eu usava isso a meu favor, eu sempre tive uma certa facilidade de me conectar com pessoas interessantes, pessoas inteligentes, pessoas que eram, de certa forma, refinadas, mas, volto a dizer, em que eu não me achava digna de estar com elas. Mas quando eu comecei a estudar a história da etiqueta, como tudo começou, o que é etiqueta, o que é elegância verdadeira, eu fiquei maravilhada e pensei comigo, o mundo precisa saber disso. E cá estou eu, entregando para vocês parte do que eu tenho estudado e colocado em prática. E foi então que eu decidi criar um método para passar de uma maneira que seja prática a etiqueta e a elegância de modo aplicável ao cotidiano. E nasceu então o poder da etiqueta e da elegância. Elegantíssimas, sei que vocês estão ansiosas para se desenvolverem mulheres ainda mais elegantes, mas precisamos começar entendendo alguns conceitos e como as coisas funcionam para realmente colocá-los em prática. Depois, controle novamente essa sociedade, pois uma mulher elegante é calma, é controlada, sabendo que tudo está no seu devido lugar. Sempre digo que dicas não mudam a vida de ninguém. O fundamental é ter a consciência de que um bom comportamento social e a etiqueta nos posicionam de modo assertivo. Então precisamos conhecer esses conceitos, os fundamentos da etiqueta e os princípios da elegância. Afinal, repertório é algo que deve ser desenvolvido ao longo de toda a nossa vida. Lembre-se, quando eu digo ao longo de toda a nossa vida, eu quero dizer que não há nada tão bom que não possa melhorar. Ninguém é tão perfeito que não possa evoluir. Quando se pensa em etiqueta, muitos remetem a etiqueta à mesa. Mas a etiqueta à mesa vai muito além disso. A etiqueta tem fundamentos sólidos e podemos comparar dicas como receitas.
Ou seja, com uma receita, todo mundo consegue fazer um prato. Mas se nós retirarmos a receita e a pessoa não souber os fundamentos da cozinha, o prato não vai sair. E é isso que eu ouço. Luciane, eu quero ser elegante. Por onde eu devo começar? Luciane, eu quero me comunicar como você. Eu quero ter segurança ao falar. Eu quero desenvolver um estilo elegante. Por isso eu dividi esta aula em 2 etapas. A parte mais teórica e depois um pouquinho mais prática. E começando pela teoria, eu vou contar uma breve história da etiqueta para vocês. A história da etiqueta é muito longa. Lembra que eu disse que quando eu comecei a estudar etiqueta, eu fiquei encantada e pensava assim, nossa, isso também é etiqueta? Sim, tudo é etiqueta. Mas vamos focar no básico. A etiqueta, ela começou no Egito Antigo e não há muitos relatos sobre isso. Inicialmente, a etiqueta foi criada para dividir ou para separar ricos e pobres. E, infelizmente, esse foi o motivo que foi feita a etiqueta. E também para manipular diversas situações. Por isso, muitas vezes, há uma percepção de que etiqueta é para ricos ou para madame, e etiqueta não é para o dia a dia. Ou seja, eu quero desmistificar aqui essa história de que etiqueta não é para mim. Foi Luís XIV, o grande rei Sol, o rei da França, quem implementou a etiqueta que nós conhecemos atualmente. Durante o Renascimento, lá por volta de 1660, Luís XIV ele sonhou com uma França melhor e quis criar um país em que fosse referência, olha só, de cultura e elegância, e não apenas um país forte na guerra. Naquela época, a França ela era um país forte na guerra, mas estava destruído. Mas Luís XIV tinha um propósito de vida, um propósito de vida bem claro, e ele desenhou o Palácio de Versalhes com uma visão de sofisticação e cultura. Ele percebeu que muitas pessoas ao seu redor, embora tivessem dinheiro, não tinham educação, não tinham refinamento de boas maneiras. Então ele implementou normas de etiqueta para proteger o ambiente em que ele estava criando. Essas normas diziam como as pessoas deveriam se sentar, como as pessoas deveriam comer, reverenciar o rei, entre outros comportamentos. O interessante é que ele não impôs essas regras como obrigatória, mas ele trouxe uma consciência, por isso eu falo da importância de ressignificar a etiqueta e a elegância, sobre a importância da etiqueta, especialmente para aqueles que estavam em contato com a monarquia naquela época. Lembra que eu disse que a França estava em guerra e ele queria transformar esse país num país refinado, que fosse literalmente berço de cultura e elegância. E hoje, quando a gente olha para a França, isso já nos remete exatamente à cultura, elegância. Tudo isso vem agregado à França. Bom, logo todos começaram a aprender boas maneiras, mesmo não sendo obrigatório. Ou seja, criaram uma espécie de corrida pela etiqueta. Luís XIV usou a etiqueta como um conector social e profissional, mostrando que não basta ter dinheiro ou títulos. É preciso saber se portar com bons modos, com educação, através da etiqueta. Portanto, se tornou uma forma de se diferenciar e ganhar de respeito. E é sobre isso. Eu quero trazer para vocês exatamente esse novo olhar, que não é apenas um currículo que vai fazer com que você se destaque. Nem sempre aqueles que têm os melhores currículos que são contratados. Etiqueta é para todos. Nós precisamos democratizar o conhecimento de etiqueta e acabar com o mito de que é algo elitista ou desnecessário para as pessoas simples. Etiqueta é, na verdade, um conjunto de normas sociais que regem o comportamento adequado em diferentes situações. Ou seja, é a ética do dia a dia. Etiqueta vem da palavra etiquette, que significa a pequena ética, a ética do dia a dia. E isso se aplica a todos nós. Etiqueta é ser você, do seu jeito, mas ainda melhor, sem usar máscaras. A elegância, por outro lado, é muitas vezes confundida com boas maneiras e saber vestir-se bem. Mas muito além disso, a elegância é um modo de viver, uma maneira de estar presente com estilo próprio e que vai muito além de saber vestir-se. É também alimentar a alma de uma maneira harmoniosa. A elegância, ela é uma arte que todos podem desenvolver, cultivando a sensibilidade e ampliando seus horizontes através de um bom repertório cultural.
Eu sempre digo que a etiqueta que nós estamos vivendo agora, ela é uma etiqueta do século XXI, em que nos traz um senso de pertencimento, de conexão a uma grande rede de convivência, em que todos nós estamos nos relacionando, nos conectando, fazendo negócios, e é fundamental estarmos conscientes de como a nossa energia afeta o ambiente ao nosso redor. Ter etiqueta é ter consciência dessa rede, de como lidamos com ela no nosso dia a dia. Veja como a etiqueta nos auxilia nos posicionando social e profissional. Sabia que existem 3 fundamentos para a etiqueta? Sim. Como eu disse, todos estamos nos relacionando. E dentro deste relacionamento, o fundamento mais importante é como eu me projeto nessa rede, como eu quero ser visto. Isso significa que a partir do momento que eu saio de casa, eu estou me projetando no meu ambiente, em que eu vivo e convivo, ou seja, numa grande esfera e numa microesfera. Como você quer ser vista? Como você quer ser lembrada? Outro fundamento da etiqueta é como me comporto com as pessoas, ou seja, como que eu atuo nessa rede. Eu brinco, todos nós somos atores. Qual tem sido o seu comportamento com as pessoas? Porque etiqueta só tem fundamento se nós estivermos nos relacionando com as pessoas. E o terceiro fundamento da etiqueta é como eu contribuo para esta rede de conexão. Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Sim, porque todos nós temos um propósito, todos nós estamos nos conectando e imprimindo a nossa marca na vida de alguém. Através da etiqueta é possível alcançar onde você quer chegar de maneira ética e sem esforço. Realmente isso é uma boa notícia, não é? Chegar onde você quer de forma correta, de forma ética e sem esforço, eu tenho certeza que todos querem aqui. Então, para construir uma boa reputação e nos conectar com as pessoas imprimindo nossa marca, nós temos 3 pilares. Anota isso porque é super importante. Os 3 pilares em que se apoia a etiqueta para que você crie e construa essa boa imagem é criando uma reputação, ou seja, criando uma boa reputação. E o que é reputação? É a percepção que as pessoas têm de você, baseada no seu comportamento, na sua imagem e no seu nome. Ou seja, é tudo o que você tem. Portanto, tenha cuidado com as palavras que você usa, com a forma como você escreve, mesmo com pressa, e com as frases com que você fala. Garanta que está sendo clara. Outro pilar é você aprender a se relacionar de forma efetiva. Ou seja, ter a percepção das pessoas ao nosso redor, fazer com que as pessoas se sintam especiais, saber ouvir de verdade, ou seja, praticar a escutativa e criar conexões genuínas. E o terceiro pilar é usar as regras de etiqueta para estabelecer conexão. Lembra que eu disse que regras não mudam a vida de ninguém? Sim, mas as regras, elas são a cereja do bolo. Ou seja, você vai utilizar as regras para poder causar literalmente um impacto positivo nos seus relacionamentos. Como exemplo, cumprimentar ao entrar e sair de um ambiente, manter contato visual, estabelecer contato físico de maneira adequada e demonstrar interesse genuíno pelas pessoas. São formas de criar laços e fortalecer relações. Claro que eu vou deixar aqui, como eu disse, algumas pérolas, algumas regras, algumas dicas básicas da etiqueta à mesa, mas volto a dizer para vocês. Esta aula é uma sequência de 3 aulas, então hoje eu vou fazer apenas uma demonstração e nas próximas aulas nós vamos esmiuçar literalmente como um manual de boas maneiras na parte prática. Agora estamos tendo um pouco mais de teoria, mas vocês podem esperar um conteúdo riquíssimo em aulas práticas na segunda e na nossa terceira aula. Vamos lá. Primeira regra, uma regra básica de etiqueta à mesa. A primeira regra que eu acho assim que ela é fundamental. Antes de saber manusear talheres, nós temos que ter uma postura adequada. Quando você estiver à mesa, mantenha uma postura reta, confortável na cadeira, sem cruzar as pernas, aliás, sem cruzar os joelhos, você pode apenas cruzar os tornozelos e assim você fica apoiado no seu quadril. Isso faz bem para a sua postura, para a sua imagem, inclusive para a saúde postural. Evite inclinar na mesa, apoiar cotovelo na mesa enquanto come. Isso traz uma imagem de uma pessoa que está enfadada, cansada, sem interesse. Não tem nada de elegante. Evite também se encostar na cadeira, se esparramar. Isso literalmente não
pega bem. Uma mulher ou um homem elegante jamais faria isso. Uma outra regra: aprenda sim a manusear os talheres. E isto é aprendível. Ou seja, é o dia a dia mesmo. E sabe aquela história? Ah, eu sei, eu uso quando precisar? Eu sempre digo que etiqueta é igual a fé. Ou você tem ou você não tem. Porque quando a gente precisa, a gente não está com habilidades e acaba não utilizando de maneira correta. Pior ainda, ficando inseguro e fazendo tudo errado. Então use os talheres em casa, manuseie de maneira correta, lembrando que a faca na mão direita, o garfo na mão esquerda, sabendo quando você chegar em uma mesa que a ordem que os talheres estão dispostos determinará a ordem dos pratos, sempre de fora para dentro. E isso vai dar uma super segurança para você. Mastigue de maneira discreta, sem fazer barulho, sem fazer ruídos, mantenha a boca fechada. Evite assoprar alimentos, evite manusear talheres enquanto fala, evite apontar para as pessoas com os talheres, isso não tem nada de elegante. E tenha sempre um time. Enquanto você estiver à mesa, acompanhe o movimento dos demais e faça a sua refeição no ritmo das pessoas. Ou seja, termine mais ou menos junto, não coma antes dos demais começarem a se alimentar, ou pelo menos estiverem servidos à mesa. Isso é super elegante. Tenha à mesa conversas apropriadas. Mantenha conversas leves. Evite assuntos polêmicos ou que possam causar desconforto durante a refeição. Gente, mesa não combina com assuntos polêmicos, com discussão de relação, com assuntos pesados, com tragédia. A mesa é um local que nós temos que literalmente ter como sagrado. Outra regra, outra dica que faz toda a diferença é saber usar os guardanapos. Guardanapos em tecido são colocados ao colo assim que você sentar-se à mesa, mesmo antes da comida ser servida. Guardanapo em papel nunca vão ao colo, inclusive esses guardanapos mais bonitos que a gente tem por aí, eles não deverão vir ao colo, menos ainda colocar aqui para segurar o molho ou qualquer outra coisa. Eles deverão ficar sempre ao lado esquerdo do prato. Use-os discretamente para limpar os lábios antes de beber ou ao final da refeição. Aguarde antes de começar a comer, né? Se você estiver numa mesa com demais pessoas, num evento social, num evento formal, espere até que todos estejam servidos. Não coma antes, especialmente se você estiver na casa de alguém. Espere que o anfitrião sirva-se e inicie a refeição. Esses exercícios simples já te ajudarão a manter o ambiente agradável e respeitoso durante as refeições. E veja bem, tudo na etiqueta visa o respeito, a consideração para com o outro. A etiqueta e a elegância são mais do que regras de comportamento, são ferramentas poderosas para transformar o nosso dia a dia e nos ajudar a nos posicionar de maneira mais assertiva e consciente, isso que eu acho mais legal, consciente na sociedade. Ao aplicarmos todos esses conceitos na nossa vida, nós podemos criar um ambiente mais harmonioso, mais ético, mais respeitoso, que beneficia a todos que estão ao nosso redor. E olha, genuinamente, eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula e que nós possamos continuar a explorar juntos esses temas tão importantes para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Então, como eu disse, essa foi uma parte mais teórica e a primeira aula de uma série de 3 aulas. As próximas 2 aulas serão aulas super práticas com dicas transformadoras. A segunda aula será sobre comunicação elegante. Nós vamos ver o impacto que a comunicação elegante e assertiva tem sobre os nossos relacionamentos. E você vai desfrutar de uma aula riquíssima com dicas práticas. E a terceira aula será sobre etiqueta à mesa e comportamento elegante à mesa. Ali nós vamos literalmente imergir nesse universo da mesa posta e você vai se deliciar comigo em um verdadeiro banquete. Então, até breve, nos vemos na próxima aula.